Olá, internautas aqui da TV 61, do Expresso 61. Estamos começando mais um bate-papo com o Hélio Dolly. Como vai, Hélio? Tudo bem? Tudo bem, e vocês, como estão? Alisson, como é que você está aí, Alisson? Tudo bem. Tudo tranquilo? Ô, Hélio, eu acho que o assunto nosso aí, né, Alisson, é a CPI, né? Temos aí o pedido de convocação dos governadores, né? Teve a capitã Cloroquina que teve lá, que ainda está dando muito pano para manga. E eu acho que é isso, né? E nós vamos ter no sábado, agora 29, uma convocação de um ato nacional contra o Bolsonaro. E no baú do Hélio teremos o pacote de abril. Alisson, você tem alguma coisa para acrescentar? Não. Hoje eu vou acompanhar aqui a CPI, que já vai dar muito o que falar. Tá certo. Olha, Hélio, como é que você acha que os governadores, se convocados, né, comparecerão? Também tem uma proposta do Randolph de convocar o próprio Bolsonaro, né? Você podia fazer um apanhado aí de como que essa semana da CPI. Olha, a CPI, eu acho que a gente tem que entender como é que essa CPI foi constituída. Via uma proposta de investigar responsabilidades do governo federal. Aí alguns senadores, para evitar esse foco no governo federal, apresentaram uma outra proposta de CPI para investigar governadores e prefeitos. Ou seja, na verdade, o que eles queriam? Eles queriam tirar o foco do governo federal. Era uma manobra diversionista. E o presidente do Senado conciliou as duas coisas numa CPI só. Tudo bem. Agora, compete aos senadores aprovar o que a CPI vai fazer. Eles são 11 senadores e eles que aprovam. Eu acho que eles cometeram um erro ontem. Um erro, mas eu acho que esse erro não foi casual. Vou explicar. Qual é o erro? Eles aceitam, a maioria, que são 7, que são chamados oposição independente, entre eles o presidente Omar Aziz, o vice-presidente Randolfo Rodrigues e o relator Renan Calheiros, estão entre os 7, pode facilmente derrotar qualquer requerimento dos 4, por 7-4. Só que houve aí um racha entre os 7 em relação à convocação dos governadores. E foi por isso que teve reuniões até alta hora da noite, uma sessão secreta ontem de manhã, tal. Resolveram convocar governadores. Estabeleceu-se um critério: governadores que estiverem sendo investigados pela Polícia Federal. E assim convocaram, acho que 9 governadores, incluindo o Wilson Witzel do Rio, que não é mais governador. É um grave erro. Por quê? Porque tira o foco. Tira o foco do principal. Esses governadores, a própria CPI se contradiz. Esses governadores já estão sendo investigados pela Polícia Federal. E senador vai investigar melhor do que Polícia Federal? Não vai. Não vai. A Polícia Federal sabe investigar, senador não sabe investigar. Ou investiga sob um viés político. Então, já é uma primeira questão. O governo federal não está sendo investigado. Daí se justifica a comissão parlamentar de inquérito. Nem o Ministério Público Federal, nem a Polícia Federal estão investigando as responsabilidades do governo federal diante da pandemia. Então, já tira o foco, já é um erro. Um segundo erro é jurídico. Eu desconfio também que a maioria dos senadores que votou a favor da convocação quer isso também, que o Supremo Tribunal Federal vai impedir a ida dos governadores, vai possibilitar aos governadores não irem à CPI. Já há um precedente disso no caso do Perillo, governador de Goiás, na CPI do Cachoeira, lá daquele bicheiro do Cachoeira, a CPI que complicou o Demóstenes e tal. O Perillo, ele foi, depois da segunda vez que ele foi reconvocado, ele conseguiu no Supremo que ele não tinha que ir. E realmente é um assunto discutível, juridicamente eu imagino que seja bastante polêmico, mas a tendência é que seria
não estaria no escopo de uma comissão parlamentar de inquérito do Senado convocar governadores, como também não está convocar presidente da República. É uma demagogia do Randolph. É uma demagogia do Randolph querer convocar o presidente da República. Agora, ele tem um motivo dele. Qual era? Ele estava contrapondo a convocação do presidente à convocação dos governadores. Acho que não vão conseguir convocar nem presidente, nem governadores. Então, vai continuar como deve ser, investigar o governo federal. Os governadores, a CPI tem 90 dias para trabalhar. Você vai me dizer que um grupo de 11 senadores, com os assessores que tenham, vão conseguir investigar o governo federal e os 27 unidades federativas e mais 5 mil e tantos prefeitos? Não vão. Vão conseguir investigar 9 governadores e nenhum prefeito? Também não vão. E a Polícia Federal já está fazendo esse trabalho. Então, embora seja muito interessante, por exemplo, nós aqui de Brasília, é muito interessante ver o Ibanez sentado lá na CPI, prestando depoimento, fazendo o que ele fugiu de fazer aqui em Brasília, mobilizando os deputados dele contra a CPI da Câmara Legislativa. Seria muito legal ver. Mas para quê? O Ibanez vai chegar lá e vai mentir adoidado, igual outros estão mentindo, vai dizer que está fazendo o máximo, que ele é um grande governador, e vai ficar por isso mesmo. Vão fazer perguntas. Tá? Não é isso que a CPI precisa. Então, eu acho, Negrão, Alisson, que eles cometeram um erro, mas eu desconfio que vários desses que aceitaram esse erro estão agora contando com a decisão do Supremo Tribunal Federal para que os governadores não tenham que comparecer à CPI. Eles vão ser liberados, mas a CPI vai poder continuar a fazer o trabalho que ela tem que fazer. Hélio, a Mayra, né? Mayra Pinheiro, né? Que o pessoal costuma fazer meme, a chamando de Capitã Cloroquina, né? Ela foi, né? E fez o que se esperava, né? Negou o tratamento precoce, que o presidente nunca havia feito pressões nesse sentido. Enfim, continuou fazendo uma defesa que, na verdade, é uma desinformação. Você acredita que a CPI ali ela poderia usar essas contradições para ter um ativismo mais duro, talvez? Porque se falou, né, de que ali mentir ou tentar evitar o conhecimento ali das informações seria um motivo inclusive, da pessoa responder por isso aí criminalmente. O que você acha disso? Olha, eu acho o seguinte, Alisson, ela, como outros antes, eles estão tergiversando, estão usando subterfúgios para, primeiro, a tarefa principal dessa turma é não comprometer o Bolsonaro. Isso eles estão fazendo tudo para não comprometer o Bolsonaro. Só que aparecem as provas, aparecem as gravações, aparecem os ofícios, tal, e eles não vão conseguir, mas eles estão fazendo esse papel, tanto ela, quanto o Pazuello, quanto outros governistas que já foram lá. Ela não negou que ela defende a cloroquina, ela só evita falar em tratamento precoce, mas ela não nega. E nenhum deles vai negar, porque eles têm, vamos supor, vamos chamar de convicção. Esses médicos, esse pessoal que defende a cloroquina como tratamento preventivo, eles acreditam nisso. Acreditam nisso, eles acham que eles estão certos. Então, o que a CPI tem que fazer é confrontar defensores do chamado tratamento precoce ou preventivo e os opositores, e medir a respeitabilidade, a credibilidade das entidades médicas e científicas que defendem as duas posições. E eu garanto para você, as entidades médicas, científicas, nacionais e internacionais, contrárias à cloroquina e que chamam atenção para os perigos da cloroquina, têm muito mais respeitabilidade, confiabilidade, credibilidade e número do que essas outras, que uma outra ali que defende o uso da cloroquina. Mas eu acho que a CPI tem que ir além disso. Não é só essa questão. Eu acho que a CPI tem que investigar, tem que descobrir que interesse está por trás dessa história da cloroquina.
porque eu vejo a possibilidade de dois interesses, sendo um político e um econômico. O interesse político por trás da cloroquina é a chamada imunidade de rebanho. Para mim, isso já está muito claro. Não sei se os senadores conseguirão as evidências necessárias para comprovar, mas para mim está claro. Está claro. O governo apostou em contaminar muita gente, deixa contaminar, deixa a doença se espalhar, para que a doença espalhada seja a imunidade, que a vacina dá, mas eles não queriam vacina. Para isso, negou a vacina. Não queremos vacina, não vamos comprar vacina, não vamos vacinar. Deixa pegar em todo mundo. Quem tiver que morrer, morra. Bolsonaro falou isso várias vezes. Quem tiver que morrer, morra. Quem salvar, salvou. Não vamos chorar, vamos deixar de mimimi, deixa morrer. A cloroquina sendo apresentada como o medicamento que pode ajudar as pessoas a não se contaminarem ou a não morrerem com a Covid. Então, a cloroquina, nesse caso, exerceu um papel político de defesa da tese da imunidade de rebanho. Olha, nada de vacina, é cloroquina, ivermectina, e aí vocês tomam isso, que vocês não vão pegar a doença, pode trabalhar, pode pegar metrô, pode ir para a praia, pode ir para a balada, que vocês não vão pegar. Tomando cloroquina, vocês não vão pegar. Ah, e se pegar? Não, se pegar, tem a cloroquina no tratamento, e vocês vão receber cloroquina no hospital, não vão morrer. Contando com o quê? Com a taxa de letalidade. Se 95% dos que ficam doentes, eu já fiquei, eu estou nesses 95%, foi leve. Eu não fui. Mas eu digo que 95%, Alisson, pega o leve ou assintomático. Então, é muito fácil você dizer, foi a cloroquina que salvou de ser internado. Você não tomou cloroquina? Você foi internado, Alisson? Fui internado. Fiquei com 50% dos meus pulmões comprometidos. Eu não fui. Sabe por que eu não fui? Eles vão dizer, porque você tomou cloroquina, não foi. Se eu tivesse tomado cloroquina, eles iam dizer que eu não fui internado porque eu tomei cloroquina. Entendeu? Mas eu posso chegar e dizer assim, não, eu comi arroz com feijão. Eu não fui internado porque eu comi arroz com feijão. Ou então, porque eu não fui internado porque eu tomava café todo dia. É a mesma coisa. Do ponto de vista científico, é a mesma coisa. E aí vão dizer para você, Alisson, se você tivesse tomado cloroquina, Alisson, você sobreviveu porque você tomou cloroquina. Mas você não tomou cloroquina e sobreviveu. Não, e aliás, amigo, se você tivesse tomado cloroquina, talvez hoje tivesse com efeitos adversos aí, como tem demonstrado muitos médicos. Muita gente já morreu porque tomou cloroquina. Muita gente já morreu porque tomou cloroquina. Esse é o lado político que eles usam a cloroquina. A cloroquina foi um instrumento para a tese da imunidade do rebanho e, por isso, eles não queriam vacina, evitaram a vacina, protelaram o quanto puder a vacina. Mas tem um aspecto econômico que eu acho que tem que ser investigado também. O aspecto econômico é o seguinte, qual o interesse financeiro para fazer essa propaganda da cloroquina? Vou ser claro, quanto Bolsonaro e sua turma ganharam mostrando pacote de cloroquina, brincando de mostrar cloroquina para EMA, falando da cloroquina nas lives. Isso é propaganda. Isso é propaganda. Isso é cachê. Quem faz propaganda assim ganha cachê. Eu acho que o Senado... E não é só, eu estou falando do Bolsonaro, mas não é o Bolsonaro só. São os laboratórios que produzem cloroquina. Um amigo do Bolsonaro que produz cloroquina no Brasil é amigo, é assim do Bolsonaro. O maior produtor de cloroquina. Por que ele fez o Exército produzir cloroquina? Quem vendeu essa matéria-prima que o Exército fez não sei quantos milhões de cloroquina, de comprimidos de cloroquina? O Senado tem que descobrir isso. Não é só a questão da cloroquina é ruim, cloroquina é boa, não. É interesse econômico por trás dessa propagação da cloroquina. Existe, não tenham dúvida de que existe. Bolsonaro fez o papel desse, mesma coisa, Alisson, de contratarem um cara para ir na rede social, os influencers, né, que chama,
Pega um influenciador, vai para a rede, mostra lá o remédio, ganha uma nota com isso, ganha dinheiro com isso. Entendeu? Tem que investigar essa defesa do Bolsonaro, do Pazuello, desses outros todos, e da capitã Cloroquina também. Essa capitã Cloroquina é uma ex-sindicalista de direita, que fez campanha contra os médicos cubanos. É uma pessoa da pior espécie. Ela posou lá de cientista, ela não é cientista nada, ela é uma médica com muitos anos de carreira. O que ela ganhou com essa defesa da cloroquina? Aquele discursinho bonito dela não engana, não. Eu acho que os senadores têm que investigar isso. Tem que investigar. E deve investigar, inclusive, 2 deles, que se viraram defensores da cloroquina, propagandista da cloroquina. Esse senador Renzi, do Rio Grande do Sul, que é um pateta, e o senador Girão, do Ceará, que fazem uma defesa da cloroquina que eu também desconfio dela. Também desconfio muito dela, porque para você, um senador fazer o papel de propagandista de um remédio sem aval científico, que causa danos colaterais graves, que mata pessoas, esse senador está ganhando alguma coisa com isso. Entendeu? Não me engano também, não. Doutora Cloroquina ganhou aí também os espaços assim do humor, né, com essa sensibilidade em ver órgãos genitais masculinos, né, na Fiocruz e em outras coisas. Isso é cabeça de bolsonarista. Cabeça de bolsonarista, o tempo todo eles estão vendo essas coisas. Eu não sei se é por gosto ou por fundamentalismo religioso, eles estão vendo, sempre estão vendo. Se eles não têm... Quando eles não têm fixação, na fase fálica, eles têm na fase anal, né? Isso aqui é incrível. Tem que estudar isso, viu, Negrão? Acho que é doentio, eles são doentes. Exatamente. Doentio. Hélio, aproveitando aqui, Hélio, interrompendo um pouquinho, em relação à CPI, nós tivemos aí a manifestação, né, onde o Bolsonaro ali, estava lá de motocicleta e, enfim, né, vendendo a sua imagem ali. E o Pazuello esteve lá, repercutiu muito mal nas Forças Armadas. Eu queria a sua análise se essa repercussão realmente, os altos oficiais, perdão, os altos oficiais ali das Forças Armadas, ali do Exército e das outras forças também, se realmente sentiram mal-estar nisso e se essa advertência que estão anunciando que ele irá tomar fica de bom tamanho ou não. E lembrando que foi mais um momento de aglomeração, foi mais um momento de tentar, né, de acreditar nessa imunidade de rebanho e que foi noticiado na grande mídia uma servidora pública que chegou a óbito dias depois, né, devido à complicação da Covid, e participou desse evento. Nós já falamos, é um evento criminoso, é uma coisa criminosa. É você acreditar nessa imunidade de rebanho, aquela turma toda lá ficou sujeita a se contaminar, levar a contaminação para os seus estados, para as suas casas, para os seus locais de trabalho, é criminoso, é um negócio criminoso. Agora, o Pazuello infringiu o regulamento disciplinar do Exército, não há dúvida nenhuma a respeito disso, terá que ser punido. Se ele não for punido, vai ficar muito mal para o Exército, vai ficar inexplicável, né? Uma quebra da disciplina que os militares dizem sempre que não aceitam de maneira alguma, e ele agora está tentando protelar. Ele não quer perder, ele não quer deixar ativa enquanto durar a CPI, porque ele vai ser chamado de novo. E ele quer voltar lá como general de divisão, ele não quer voltar lá como general da reserva, que aí ele já não é mais da ativa. E ele está tentando protelar isso. Aí vem aquelas coisas, negociação política, conversa. O Bolsonaro proibiu o Exército de divulgar qualquer nota ou qualquer pronunciamento a respeito disso. É uma atitude medrosa do Bolsonaro. O Bolsonaro, a gente sabe que ele é um covardão, medrosão. Então, vamos esperar para ver o que acontece com o Pazuello. Alguma coisa tem que acontecer. Ele tinha que ser punido mesmo. Tinha que ser punido e deveria ser enviado para a reserva. Agora, vamos ver como isso vai acontecer e quando isso vai acontecer. É verdade.
eu servi as Forças Armadas, né, no serviço militar obrigatório, foi no NPOR. Tá certo que eu não era um soldado exemplar, mas eu lembro que se eu deixasse um fiapo de cabelo, eu perdi o final de semana, e naquela fase da minha vida representava muito. Eu vou achar que o Exército não é mais o mesmo se ele não for punido, devido à grande gravidade aí. Não é verdade? O que é isso perto então, mas tem luta de classes dentro do Exército. General, né? Tem luta de classe dentro do Exército. Então, praça, principalmente recruta, como eu fui também, não vale nada, não, bicho. Os generais lá, além de ser elite da força, é o corporativismo. Mas, Hélio, vamos passar para o próximo tema, que é a manifestação do dia 29, né? Como é que você está vendo aí essa mobilização? Como é que você analisa? Olha, eu acho assim, há diversas entidades, organizações, partidos políticos estão convocando manifestações no país inteiro. Eu vi que já tem, parece que 90 cidades, manifestações no sábado contra o Bolsonaro, pela vacina, pelo auxílio emergencial de R$600. Eu acho importante que haja isso. Eu acho que grande parte da população, das pessoas já estão vacinadas, e pela convocação que eu vi da manifestação, uma série de cuidados, de máscara, tipo de máscara que se deve usar, distanciamento, levar álcool gel, não aglomerar. Eu espero que isso aconteça. Espero que isso aconteça, porque eu acho que quem faz oposição ao Bolsonaro tem que mostrar a responsabilidade que eles não têm. Fazer igual a ele vai colocar tudo num caldeirão só, né? Distanciamento, máscara, uso de álcool, não aglomerar, tal. Não é uma manifestação, na minha opinião, para ficar disputando quem tem mais gente. Eu acho ridículo essa coisa de teve mais gente. Os bolsonaristas costumam editar as fotos para parecer que tem mais gente. Acho isso bobagem. Não é quem coloca mais gente na rua que vai ganhar a eleição. Não é assim que funciona, né? Eu posso ficar em casa e votar contra o Bolsonaro, eu posso ficar em casa e votar a favor dele. Isso é bobagem. Mas eu acho uma manifestação importante. É sábado de manhã, né, Negrão? Acho que praticamente no país todo. É importante essa revolta que as pessoas estão hoje, né? Dependendo do estado, são horários diferentes, né? Olha, qual a sua opinião, Alisson, sobre essa manifestação de sábado? Olha só, eu tenho acompanhado uma discussão, né, entre pessoas de ir e não ir, até porque estamos ainda na pandemia, então existe essa preocupação dos protocolos, e é muito difícil em ter aglomeração, mas quando tem aglomeração, manter as distâncias, né? Mas eu acredito que ela vai ser significativa, porque eu tenho visto muitas lideranças se manifestando, muitos artistas e pessoas, e isso acaba potencializando. O meu receio são dois, assim, basicamente. O primeiro é esse, a aglomeração, e a gente contradizer, né, os progressistas, os movimentos, a questão do isolamento, né, isso pode ser cobrado, digamos assim. E o outro são as pessoas que vão ser infiltradas, né? Eu tenho medo também que movimentos pacíficos se tornem violentos por conta de pessoas infiltradas, não é? Mas eu espero que seja um movimento forte. Se for um movimento, por exemplo, aqui em Brasília, que colocar... eu concordo com o Hélio que é uma besteira essa competição, mas muitas vezes a mídia não mostra, né? Mesmo que se tenha uma quantidade, dependendo do espaço, né? Mas se é para ir para a rua, tem que ser significativo esse movimento, tem que ser representativo, não é? É o que eu penso. Maravilha. Hélio, vamos para o baú. Ficamos de conversar hoje sobre o pacote de abril. Você, como repórter, cobriu o pacote de abril, cobriu aquela movimentação de 77 ali, que o governo estava se preparando depois do fiasco que foi 74, a possibilidade de 78 ser ainda mais derrotado, e aquele pacote chegou e você estava lá, né? Na Praça dos Três Poderes. Conta aí para a gente, relembra para a gente aí, tira aí do seu baú. Negrão, eu tinha falado na semana passada em falar do pacote de abril, justamente por causa dessa movimentação do Senado, né? Exatamente.
do Congresso, do CPI e tal. E essa onda de pedir de volta a ditadura, como se a ditadura fosse resolver todos os problemas brasileiros. Eu acho que a gente deve sempre lembrar os tempos de ditadura. Então, o pacote de abril é um exemplo disso. O pacote de abril, em resumo, foi o seguinte: em 1974, o MDB conseguiu eleger 2/3, elegeu 16 senadores, na época eram 22, ou 23, desculpa, 22 ou 23, e o que estava em jogo, e o PMDB elegeu 16. E isso aí mudou a correlação e cresceu muito na Câmara. Não conseguiu maioria na Câmara, mas cresceu muito na Câmara. Então, o que uma ditadura, uma democracia, o que acontece? Olha, alternância de poder, ganharam ali, perderam ali, vamos esperar a próxima eleição, que nem nós estamos agora, esperando a eleição de 22. Né? Na ditadura, tudo é mais fácil para quem está no poder, e tudo é terrível para quem não está no poder. O que o governo fez? Simplesmente, com base no ato institucional número 5, fechou o Congresso. Fechou. Imagina, Negrão, hoje, chegar lá, um cara, está fechado o Congresso. Deputados, senadores, podem ir para casa. Está fechado. Foi isso que aconteceu em 1977, em abril de 1977. Sabe por quê? Porque o governo apresentou uma proposta de reforma do judiciário. Olha que já se fala disso desde aquela época. O governo apresentou uma proposta que foi rejeitada pelo Congresso. Ah, foi rejeitada a reforma? Então, simples, fecha o Congresso. Entendeu? E aí reuniu-se o que a gente chamou de Constituinte do Riacho Fundo. Constituinte do Riacho Fundo era um grupinho que se reunia na residência oficial do chefe da Casa Civil, que era o general Golbery do Couto Silva. Talvez muita gente de Brasília não saiba que você tinha umas chamadas granjas, onde morava autoridade. Você tinha a Granja do Ipê, Riacho Fundo, Águas Claras, tinha o Torto, que tem lá até hoje. Você tinha essas granjas que moravam. O Golbery morava no Riacho Fundo. E era lá que eles discutiram e aprovaram as medidas autoritárias para tentar salvar o governo e salvar o golpe, salvar os militares no poder. Foi lá que eles aprovaram que as eleições para governador continuariam sendo indiretas, porque já havia uma proposta de tornar as eleições para governador eleições diretas. Foi lá que eles aprovaram os senadores biônicos. Muita gente não lembra disso. São 3 senadores por estado. Eles resolveram que um deles não seria eleito pela população, seria eleito pela Assembleia Legislativa do Estado, que geralmente o partido do governo tinha maioria em quase todas elas, e pelos representantes de prefeitos. E aí o presidente da República dizia, olha, o senador vai ser fulano de tal. A Assembleia pegava e, fulano de tal. Era o chamado senador biônico. Para quê? Para que a população não pudesse eleger 2 senadores na eleição seguinte, de 78. Só pudesse eleger um. O outro seria nomeado pelo poder. Foi lá que eles aprovaram a redução do quórum de 2/3 para metade, para aprovar a emenda constitucional. Por quê? Porque a Arena, que era o partido do governo, não conseguia mais ter 2/3. Então, o que faz? Porra, agora ficou mais difícil. Não, que isso, bobagem, mudamos. Assina, passa para metade. Passou para metade. Foi lá que eles aprovaram aumentar o mandato do presidente da República para 6 anos. Aí aumentou para 6 anos, daria 1 ano a mais para o presidente da República. Lá eles aprovaram, aí perto de você, Negrão, eles aprovaram a criação do Estado do Mato Grosso do Sul. Exato. Foi lá na Constituinte do Riacho Fundo que aprovou a criação do Mato Grosso do Sul. E eles foram transformando território em Estado. Roraima era território, Acre era território, para que eles pudessem eleger deputados. Porque os territórios só elegiam um deputado federal e não elegiam um senador. Eles emanciparam os territórios para que pudesse eleger 8 deputados federais e os 3 senadores. E a Arena tinha a maioria nos territórios. Entendeu? Tudo jogada casuística. E também a Lei Falcão, você já deve ter ouvido falar da Lei Falcão. Eles tinham aprovado a Lei Falcão para a eleição municipal. O que era a Lei Falcão? Os candidatos não podiam ir para a televisão.
tinha que colocar uma foto do candidato, 3 por 4, candidato com a foto, e um trechinho. Fulano é isso, isso, o Alisson é advogado, professor, formou na universidade, pá, acabou. Eles estenderam a Lei Falcão para as eleições de 78, que era eleição para governador, para deputado federal, para senador. E estenderam a Lei Falcão, era só para vereador e prefeito. Eles estenderam. Então, assim, eu estou falando isso para mostrar como é a ditadura. Ditadura é isso. O poder resolve fazer e faz. E aí, Negrão, você falou, nessa época eu estava na Veja, eu tinha chegado na Veja há pouco tempo e cobria política na Veja. E eu cobria essa constituinte. E aí ficou engraçado. 2 participantes dessa constituinte eram fontes nossas, né, que nos davam as informações, nos contavam, que era o Petrônio Portela, que era presidente do Senado, e o Marco Maciel, que era presidente da Câmara. 2 liberais, 2 pessoas, você não pode dizer que eram aqueles defensores da ditadura do tudo. Eles defendiam a ditadura, mas eram liberais de princípios. E eles participaram ali dessas medidas. Eles diziam, não, porque senão a linha dura vai tomar conta, a gente tem que fazer isso, porque aí pelo menos salva a distensão do Geisel e nós vamos chegar na democracia e tal. Então, é o jeito da ditadura trabalhar. A ditadura não precisa dar explicação a ninguém. Ela faz, ela ensina. Diga, Alisson. Me permite aí, lendo sobre... O pacote de abril é 1977, né? Certo? A data... Isso. Em abril de 77. Exatamente. O presidente ainda era o Geisel, né? E se falava, nos livros de história, se convencionou chamar de abertura política. E como você falou, quantas lideranças que eram opositoras ao governo foram assassinadas aí, e muitas vezes por aparelhos, por forças repressoras do Estado. E também eu faço uma brincadeira de palavras com os mais novos, né? Porque nós tivemos uma Constituição de 88, onde teve uma Assembleia Constituinte que se formou em 87, e ela foi com a ampla participação, e ela foi promulgada, né? E todos os atos de 64 até 85, ali, que foi vigente a ditadura militar, eram atos outorgados, exatamente, né? Sem a consulta. Então, eu não sei em que medida, inclusive, quem teria coragem, poucos tiveram, e muitos pagaram caro por isso, a denunciar a corrupção, né? Porque quando não se tem liberdade, você que é jornalista, a profissão não se tem informações, né? Então a ditadura, ela além de, no meu ponto de vista, ter interrompido um processo que vinha com Getúlio Vargas, com suas contradições, o desenvolvimentismo de JK e também que Jango possuía, não é? Tivemos aí a ditadura que fez o Brasil chegar ao atraso, e eu fico pasmado de termos uma pessoa do executivo que faça a defesa desse período. Hélio, você só tem 3 minutos para comentar. Não, eu só quero dizer o seguinte, é isso aí que o Alisson falou, uma ditadura não tem, pelos atos institucionais, fazia o que queria. Caçava o mandato de deputado, de senador, como nós vimos na semana passada, de ministro do Supremo, de servidores públicos, demitiu, aposentaram vários professores, entre os quais Fernando Henrique Cardoso, foi aposentado da USP. É o arbítrio, é o desejo do poderoso, que se mantém pela força, se mantém pelas armas. Alisson, já ficou comprovado que o presidente Geisel, o general Ernesto Geisel, autorizou a execução de adversários do regime. Isso já está provado, já está comprovado. No início se dizia que quando o Geisel assumiu, ele começou a falar na distensão lenta, gradual e segura. Ou seja, vamos abrindo devagar, com segurança, para possibilitar que a gente faça uma abertura do regime. E ela foi muito lenta, gradual e segura mesmo, porque, como você falou, Geisel autorizou a execução de presos. E autorizou a execução de que ele dizia que eram adversários perigosos. O Geisel cassou vários mandatos. O Geisel fez o pacote de abril. O Geisel não foi um
um ditador no caminho da democracia. O Geisel era autoritário, né? Ele ainda tinha aquele jeito alemão, né? Um jeito alemão bravo, né? Que a gente fazia aquelas identificações que geralmente se fazem. Depois veio o Figueiredo, que era aquele tipo mais bagunçado, esculhambado, tal, que aí caminhou no sentido da abertura, não porque eles quisessem abertura, porque ela se tornou inevitável, em função de vários fatores, pressão popular, economia, etc., pressão internacional, a abertura se tornou inevitável. Mas isso é um outro assunto, né, Negrão? Senão a gente vai acabar o tempo eu acho aqui. que o assunto rende, né? E a gente podia dar continuidade se não tiver alguma coisa que a gente pudesse linkar em algum fato factual. Lembrando que na época eu assisti um show do Juca Chaves e ele falou que estava muito feliz porque o Brasil estava sendo governado por o filho de um pastor alemão, que o pai do Gás era pastor. Então, o pastor era alemão. quer dizer, duplo sentido aí, né? Mas, Hélio, Alisson, maravilha. Está ficando pequeno esse nosso espaço, só para pedir desculpa a vocês e pedir desculpa aos nossos telespectadores, telenautas, que infelizmente a gente tem um tempo reduzido aqui dentro da nossa plataforma e às vezes a gente tem que interromper. Então, a gente volta na segunda-feira aí com mais um bate-papo com o Hélio Dolly e o Baú. Abraço para você, Hélio. Abraço, Alisson. Tchau. Abraço. Bom final de semana para todo mundo aí. Tchau. Vocês também.